Aí. Pronto. Ah, beleza. Pronto. Boa noite, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Bárbara Hartmann? Grande Tudo ativista, uma bem. mulher aí na luta contra a farra do boi, né? Essa atrocidade que acontece, especialmente nessa época, mas não só nessa época. E ela vai depois contar um pouquinho da experiência também. Agora, peraí, vamos ver aqui. A Kátia também. Não é fácil essa experiência. Vai contar pro pessoal aí, pro pessoal que tá chegando. Compartilhem, pessoal. Compartilhem com seus amigos, tá bom? Aí, ó. Oi, Kátia. Oi, Kátia, bem-vinda. Obrigada para vocês também. Boa noite para todo mundo que está aqui. É isso aí, coisa boa. Então sejam bem-vindas. Duas mulheres extraordinárias em Santa Catarina. Quero dizer para vocês que estão nos acompanhando, compartilhem, que é muito importante. Essa live, especialmente Abril Laranja, é um mês de conscientização contra os maus tratos em nível internacional. E nós temos duas ativistas aqui extraordinárias, uma na área que eu estava aqui no gabinete, não estou falando em Florianópolis, na Assembleia Legislativa, onde nós conseguimos aprovar vários projetos de lei, que hoje é lei aqui no estado, para os 290 municípios, e muitos dos projetos aqui tiveram, né, a tutela, o olhar com carinho, com amor da Bárbara e da Kátia. Isso é importante ressaltar. Várias outras meninas também que atuam nesse setor, que muitas vezes eles não nos entendem, né? Eles pegam e criticam a gente, xingam a gente, mas não dá nada, né? Quando a gente olha o lado escuro do ser humano, mais nós defendemos os animais. Então isso que nos eleva a nossa alma. Então eu quero que, por gentileza, que a Bárbara se apresente, conte um pouquinho da sua história. Eu sei que é um livro gigantesco, né? Mas conte um pouquinho só para o pessoal. Tá bom? Bom, pessoal, boa noite, então. Meu nome é Bárbara Hartmann, eu sou advogada, sou presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB de São José e eu tenho uma longa caminhada aí na causa animal, né? Quase 10 anos já de ativismo, 9, enfim, quase 10. E eu comecei a atuar na causa animal, porque na verdade eu sempre gostei de bicho desde criança, né? Eu sempre vi algo especial neles. E sempre tive muito forte que a gente tem que fazer algo a mais pelo mundo, né? Se a gente não veio no mundo só para passar, trabalhar, pagar conta e não deixar alguma marca, né? E por eu sempre gostar de ter, sempre desde criança gostar de animais, acabou sendo algo natural eu me direcionar para essa causa. Né, eu lembro que eu comecei, eu sempre ajudei assim, protetoras, essas coisas, e daí eu lembro que quando eu tinha uns 22 anos, 21, 22 anos, eu comecei a pesquisar sobre exploração animal, né? A questão da carne, eu não como carne, várias questões, eu comecei a ver que tudo que envolve animais está imbuído de muita exploração. E aí eu comecei a me envolver com a causa, comecei a participar de eventos. Daí, quando eu tinha 25 anos, eu assumi a presidência da Comissão de Defesa Animal aqui da OAB, e foi aí que acabou começando o ativismo, né? Porque daí, na época, veio os bois de forquilhas, que foi o maior resgate de animais de matadouro do Brasil, que eu, com muito orgulho, tive à frente do jurídico, né? A gente conseguiu a tutela de 40 animais, né? A gente conseguiu configurar animais de corte, né? Porque a gente sabe que os bois, infelizmente, são vistos apenas como um produto, como passíveis de serem vítimas de maus tratos. E aí eu fui me envolvendo cada vez mais. Na sequência, eu comecei com o ativismo contra a farra do boi, né? Que dá uma novela, né? Na época, eu ajudei a fundar o Brasil contra a Farra, onde a nossa ideia era tirar debaixo do tapete toda a atrocidade que envolve a farra do boi, que é crime desde 1998, mas o pessoal continua sem entender, né, que é uma prática criminosa. E aí eu venho diversas formas de ativismo, né, auxilio protetoras. Eu hoje estou na entidade Santa Catarina Livre de Farra. Aliás, pessoal, sigam lá, @SC Livre de Farra, né, onde eu continuo fazendo esse mesmo trabalho contra a farra do boi, com a ideia de cada vez mais tornar essa prática que tenha cada vez menos, né? Que essa prática vá se extinguindo. Então a gente tem contato com
a polícia militar. Com o Márcio teve uma participação esplendorosa na questão da farra do boi, né? Até foi como a gente se conheceu, porque eu procurei o Márcio para pedir uma ajuda para essa questão da farra do boi, porque é uma coisa realmente muito difícil, assim, o poder público sempre foi deixando meio de lado, enfim. E hoje sou envolvida aí com a causa animal, estou na OAB, estou no ativismo contra a farra do boi, a questão dos galgos também, então estou sempre muito, muito envolvida, né? Porque eu acho que a gente tem que dar voz e tem que ajudar aqueles que são anjos inocentes, que não tem como se defender. Então, em resumo, um pouquinho da minha história é isso. Que bacana. Então, eu quero só relatar algo assim que me chamou muita atenção, que quando eu estava aqui no escritório, chegou a Bárbara e chegou uma amiga dela, a Lu, né? Não, era a Juliana. A Juliana. E daí chegou ela e a Juliana. Duas meninas aqui no gabinete falaram, olha, estamos com um grande problema no que tange a farra do boi. Já é crime, mas nós não estamos conseguindo uma ação efetiva da Polícia Militar e nem do Estado de Santa Catarina. Eu preciso da tua ajuda. Ele me contou uma história muito forte. Ela, esse final de semana, estava andando com a mãe dela, só duas mulheres andando e filmando as pessoas que dizem que é cultura da morte, cultura do ódio, cultura do rancor, porque você pegar um animal para bater no animal é muito triste, né? É um pouco de masoquismo, tu sentir prazer com a dor do outro. E aí eu falei, vamos trabalhar em cima disso. A gente conseguiu fazer um projeto importante que foi sancionado em 2020. Então, o primeiro projeto aqui que eu consegui, no que tange assim, a relevância estadual da proteção animal, foi uma multa aos farristas. E hoje já tem multa. Então, às vezes a gente fica muito assim... Mas isso também é uma coisa que a gente não pode levar para o lado emocional. Porque às vezes, não fazem nada, não sei o quê, não sei o quê. Não, a gente faz e faz muito. Só que muitas vezes as pessoas não reconhecem que é fácil estar atrás de um computador batendo, né, ou criticando e não agindo. Então aqui eu quero... salva de palmas aí de todo mundo aí, dá coraçãozinho aí, pessoal, porque a Bárbara e a mãe dela, imagine, duas mulheres andando, lutando por uma causa que tá fora, assim, de qualquer adjetivo, porque elas transpiram isso, ela, principalmente a Bárbara, e tem esse amor tremendo, né? Então, é importante, hoje tem multa, nós vamos ampliar essa multa, enfim, então só uma palhinha aqui, e agora quero passar então a palavra para a Kátia. A Kátia é uma ativista internacional, né? Ela faz umas atividades no México. Quero que ela conte um pouquinho também de um movimento muito grande de castração em nível internacional de várias ativistas lá numa ilha, né? Isla de las Flores, algo assim, né? Isso. Então se apresenta, Kátia, aí o pessoal te conhecer também. Gente, eu sou a Kátia Chubassi, sou médica veterinária. Eu me formei em 1997. São 25 anos de profissão. Mas desde pequena já resgatava bicho na rua, levava para casa. E a minha mãe via, ela falava que era uma missão aquilo. Então, quando eu entrei na faculdade, eu já direcionei a minha faculdade, os meus estudos, para que fosse por um bem além da medicina veterinária. E isso foi engrandecendo. Aí eu tive, graças a Deus, o professor Jefferson, que veio a falecer durante o curso de veterinária, mas ele foi o que deu o pontapé inicial lá na Universidade Estadual de Londrina, que eu me formei lá. E ele começou, para os alunos do primeiro ano, um projeto de castração dentro da faculdade para que a gente aprendesse o que era a medicina veterinária do coletivo, que não era, ninguém sabia o que era isso até então. Que a gente tinha que ter um olhar macro. Ele sempre dizia isso, a gente não pode olhar no micro, a gente tem que olhar no macro. O controle de natalidade, ele não envolve só a castração do cachorrinho. Está combatendo zoonoses, a superpopulação vai aos poucos. Ele já falava isso lá atrás. Ele já falava, olha, isso aí vocês têm que colocar na cabeça de vocês, porque é um futuro breve. E ele tinha razão. E depois de formada, eu comecei a direcionar a minha clínica para as protetoras. Isso lá em Londrina, ainda no pronto-socorro veterinário que eu montei em Londrina. Tinha a ONG da Dona Ana.
que era assim, a principal protetora da cidade. Assim como tem em várias cidades do interior de Santa Catarina, aquela senhora, aquela mulher que protege os animais. Então, lá em Londrina tinha a dona Ana, e eu fui aprendendo com ela a realidade da proteção animal, a realidade delas, o doar os animais mais fáceis, os filhotes, saber que os mais velhos seria mais difícil, que a gente teria uma batalha muito grande pela frente de conscientização do não compre, adote, que a gente tenta e não desiste. É aquele trabalho de Sísifo, que a gente chama, empurrar a pedra até o cume, saber que ela vai rolar de novo e você vai fazer novamente, e tem que fazer com muito amor. Porque se você desiste, se você tem raiva, ou se você, nesse caminho, você se desilude, você acaba deixando a pedra e não tentando levantar de novo. E com o tempo, eu voltei para Florianópolis, que foi a cidade onde eu fui criada. Meu pai fez faculdade aqui, fiquei aqui até mais de 10 anos de idade. E a gente eu voltando para Florianópolis, eu falei, eu vou começar esse trabalho aqui. Encontrei algumas protetoras, já trabalhava em clínica, aí elas inventaram o tal do Vale Castração. A gente começou nas clínicas da cidade, tinha muito repúdio ainda dos outros veterinários, assim como a gente sabe que no início a gente sempre... O novo, ele causa medo nas pessoas. Então eles achavam que... Os outros veterinários achavam que com a castração social entrando, eles perderiam clientes. E a gente vai ensinando, vai mostrando que não é assim. A partir do momento que uma ONG, a Bárbara, os protetores de São José, as ONGs de Florianópolis, a partir do momento que eles resgatam e castram, esse animal vai passar por mim uma única vez. E ele vai ser doado e ele vai virar um cliente potencial das outras clínicas. Então, isso é a medicina do veterinário do coletivo. Tem que fazer com calma e mostrando, não reagindo às pessoas que não aceitam o novo, tentando educar. E com isso foram aparecendo trabalhos fora do Brasil de controle de natalidade. Conheci o Jeffrey Young, que é o papa da castração mundial, num mutirão que a gente fez em 2015, na cidade de Mérida, e aí foi o pontapé para essas viagens internacionais de controle de natalidade, que nada mais são também do que encontros de veterinários do coletivo fora do Brasil, para que a gente troque informações, figurinhas, conhecimentos, e trazendo as novidades para o nosso país, mostrando que o controle de natalidade é o melhor método de controle de abandono, controle de zoonoses, enfim. Aqui no Brasil já fiz alguns trabalhos voluntários junto com ONGs de São Paulo, aquela apreensão que a Luísa Mel fez de 1.700 animais, onde não se sabia por onde começar, porque eram 1.700 animais de raça, onde você teria que fazer uma castração rápida, desses 1.700, não tinha onde colocar, e uma semana depois 1.700 se tornaram 2.000, porque muitas fêmeas estavam prenhas. Então a gente fez esse trabalho com eles, fiz um trabalho com amparo animal em Fernando de Noronha para controle de gatos de vida livre. Tem esse projeto também de CED, que é captura, esterilização e devolução, que eu faço esse controle pioneiro junto com várias ONGs no Brasil, e a gente também tem um grupo para trocar figurinhas sobre isso. Brumadinho, desastre, onde a gente sabe também que a gente precisa ser atuante, a gente precisa dar o ombro, o apoio, a mão e estar presente. E é isso, são 25 anos trabalhando, o resgate dos galgos, que eu lembro daquele domingo de manhã, que a protetora ligou do Rio Grande do Sul falando, olha, tá proibido aqui, e eles estão subindo. E disseram que Santa Catarina era terra de sem lei. Aquilo me deu
uma coisa na hora, eu falei, não, aqui não. E a gente foi, fez a denúncia, a gente fez o resgate, esses animais vieram para a nossa tutela temporária, né? E graças ao deputado, graças a Bárbara, graças a Ana, graças ao deputado Izar, ao Frank que apoiou também, a gente conseguiu que o Márcio aprovasse essa lei em Santa Catarina e que hoje a tutela foi dada para nós e a gente mostrou que aqui não é terra sem lei, não. Que aqui a gente sabe fazer controle de natalidade, a gente sabe fazer proteção animal e que com as leis a gente tem que apoiar os deputados que são da causa, porque só assim a gente vai ter um futuro melhor para os animais e para a gente. É isso. Beleza, coisa boa. Então, o pessoal que está nos assistindo aí no Instagram da Bárbara, da Kátia, do Márcio Machado, compartilhem com seus amigos. E é muito importante esse momento, né, de compartilhar e de compreender um pouquinho mais do que tange aos maus tratos, do que tange à proteção animal. E relacionado a isso, perguntar para a doutora Bárbara Hartmann sobre essa questão, aonde a pessoa, o que configura o trato e aonde a pessoa pode denunciar. Você está andando, de repente, você vê uma cena, alguma coisa. Como que um cidadão comum pode pegar e agir nessas questões? Ele vai lá e salva o animal, ele vai na delegacia, ele vai aonde? E o que configura isso na questão legal mesmo, para que as pessoas possam ter esse conhecimento? Bom, então, a questão dos maus tratos, ela é trazida pela lei no artigo 32 da Lei 9.605 de 98, que é a Lei de Crimes Ambientais. O que acontece? Essa lei ela não tem um rol taxativo, que a gente chama, né? Dizendo, tal situação configura maus tratos. Ela só diz que maltratar um animal, né, submeter a crueldade, pena tanto a tanto. Mas aí entra uma questão de bom senso, né? Como a lei não traz nem um rol taxativo, nem um rol exemplificativo, é questão de bom senso. Bater, deixar sem água, deixar sem comida, maltratar, perseguir, humilhar. Tem a questão hoje que a gente já sabe que os animais são sencientes, então tem a questão do bem-estar psicológico do animal, que é uma coisa muito importante. Então, às vezes, tem gente que fala, deixa um cachorro lá amarrado, triste o dia todo. Não, mas ele tem água, tem comida, poxa, mas o bem-estar psicológico desse animal. Então, são várias coisas que configuram maus tratos. Algumas são mais incisivas, né, mais indiscutíveis, né, como bater num animal, perseguir. Mas tem muitas outras questões que podem, sim, configurar maus tratos. Abandono é considerado maus tratos, né? A pessoa pegar, parar o carro e abandonar um animal. É maus tratos. Esse animal vai estar sendo jogado na rua, como que fica o psicológico desse animal, que a gente sabe que os animais ficam ansiosos, eles ficam aflitos. Então, tudo isso configura maus tratos. Aí a questão de denúncia. É uma coisa que me perguntam muito, né? E às vezes as pessoas falam, mas não tem o que fazer. Denúncia, o que acontece? Maus tratos é crime, certo? É como você faria, como a pessoa faria com qualquer outro crime. É fazer um boletim de ocorrência. É denunciar para a Polícia Civil. Porque a gente está falando de um crime. Então, por exemplo, eu tenho lá o meu vizinho que eu sei que ele maltrata o animalzinho dele, que ele deixa sem comida. O procedimento, assim, a formalidade da lei é você registrar o boletim de ocorrência por maus tratos. Então, pessoal, que me perguntam muito aqui no Instagram, quando acontecer isso, eu sempre falo, primeira coisa, formaliza. Tá? Tem que formalizar a denúncia. Claro que, e hoje em dia ainda facilita porque a gente tem a delegacia online, então o boletim de ocorrência ele pode ser feito pelo seu computador, na sua casa, você relata o que aconteceu e aí foi formalizado. Né? Então, na parte formal é isso. Nos municípios que tem DBEA, por exemplo, aqui em São José, que a gente tem um DBEA mais atuante, diferente do de Florianópolis, aqui eu sempre oriento a denunciar para o DBEA também, né? Porque aqui até hoje o pessoal do DBEA aqui estava postando foto na delegacia, que fizeram um acompanhamento. Então eu oriento a repassar para o DBEA também, porque daí a gente tem uma atuação mais incisiva do poder público. Isso nos municípios que têm DBEAs, né? E que tem DBEAs que funcionem. Então, mas imprescindível é fazer o boletim de ocorrência, tá? Para registrar o fato.
Claro, né, gente? Teoria é uma coisa, prática é outra. A gente sabe que esses BOs muitas vezes não vão para frente. A gente sabe que o poder público muitas vezes não trata a questão de maus tratos com a devida gravidade que tem. Para mim é um crime gravíssimo. Gravíssimo, um dos crimes mais graves que existe é maltratar um animal, sabe? É uma coisa inconcebível você, um ser humano, pegar um ser totalmente indefeso, um anjinho puro, inocente, lá e maltratar. É uma coisa que não tem como tentar encontrar uma justificativa. E eu acho que o poder público e as pessoas ainda não dão a devida gravidade para esse crime, né? Então, via de regra, o procedimento é registrar BO e, né? Eu sempre falo, vamos publicizar. Tem coisa que a gente tem que publicizar. Que é o que acontece com a farra do boi, né, Márcio, Kátia? É crime, acontecia, ia passando. Quando eu comecei no ativismo contra a farra do boi, qual que era a ideia? Vamos tornar isso público. Vamos levar para a internet. Vamos fazer barulho, porque isso não pode ser aceito. E a gente sabe que sempre que tem pressão popular, o poder público acaba muitas vezes cedendo. Porque fala, opa, as pessoas estão pressionando, as pessoas não aceitam isso. Né? Enfim, então, basicamente isso. Coisa boa. Então é importante ressaltar, pessoal, que hoje nós temos delegacia virtual de proteção animal. Então, como é que eu consigo chegar, acessar essa delegacia? Tu vai no Google, coloca Delegacia Virtual Proteção Animal SC, Santa Catarina. Daí você vai para o site da Delegacia Civil. E lá você vai fazer a tua representação. Você pode colocar uma foto, colocar um vídeo, colocar um link. Isso é muito importante. O que acontece? Nós temos algumas linhas de atuação. O que a Bárbara falou para nós? Eu comecei a publicizar. Porque antigamente, quando nós não tínhamos essa democratização das comunicações, redes sociais, acontecia lá numa praia, o pessoal fazia, batia no animal, o animal morria e poucas pessoas sabiam, só aquele grupo sabia. Agora não, qualquer pessoa pode filmar, só que é importante que seja registrado, abra um boletim de ocorrência, porque senão não vai ter a ação. Márcio, quer dizer que eu abri o boletim, a polícia já vai lá bater na casa? Não necessariamente, porque o que acontece? Todo direito precisa de uma luta. Por isso que existem as leis. Então tem leis que a lei é crime. Imagina, farra do boi 1998, né, Bárbara? Isso, 98. E o que aconteceu? Não tinha multa. E agora tem multa. A rinha de galo. Rinha de galo proibida desde Getúlio Vargas. Então o que aconteceu? Aqui em Santa Catarina tem multa para rinha de galo, rinha de cachorros, zoofilia, as coisas. Tinha a questão, por exemplo, Kátia, de você não poder alimentar um cão comunitário. Aconteceu lá em Curitibanos isso. Então, estava sendo multada pela Secretaria do Meio Ambiente, que tem poder de polícia. E aí ela entra em contato comigo e o que eu posso fazer, o que você pode nos ajudar. E aí eu fiz um projeto e foi aprovado. Primeiro teve a polêmica. Né? Porque o que acontece? Aqui na casa, a proteção animal ela não tem uma ação tão efetiva. Às vezes aparece um ou outro projeto, mas não existe uma rede. Hoje, todo projeto que está em tramitação, nós publicizamos isso numa lista de transmissão. Quem quiser receber, você que está nos escutando e assistindo, vai na minha bio aí do Instagram, me adicione no WhatsApp, diga teu nome e fala assim, eu quero receber informações da proteção animal. Hoje eu sou coordenador da Frente Parlamentar de Proteção e Bem-Estar Animal e aí a gente pode passar, por exemplo, quando aquele projeto que foi aprovado, o deputado João Amin, sobre os animais, os pets em condomínios, porque existia uma grande polêmica, síndica expulsava a pessoa que tinha um cachorro, a pessoa ia embora, acontecia de até abandonar os animais, então isso que nós temos que começar a trabalhar com isso, e eu quero fazer esse link com a Kátia agora. Mas o que aconteceu? Daí a gente pegou e encaminhou para essa lista de transmissão. Cada protetora ou cada ativista tinha um olhar diferente. Por exemplo, não pode deixar o animal na sacada. Por quê? Porque daí, especialmente no litoral, é muito quente, um sol escaldante, o animal ficava o quê? Maus tratos. Então ele tem que ficar no lugar onde ele tenha condições, salubridade, higiene, para poder ficar. Às vezes colocava eles
no terraço também da casa, se não tiver estrutura, aquilo lá escalda. Né? E eu vou pegar e dar com o meu pet na rua, calor. Não dá. Então a pessoa tem que ter consciência que o cachorro ou o gato, ele não é um objeto, um boneco, um brinquedo. Ele é um ser senciente. E o que é senciente tem sentimentos e emoções. E é aí que nós herdamos deles isso. A empatia de me colocar no lugar do outro, de ter esse entendimento lá do cérebro límbico, que tem a teoria do Paul MacLean, reptiliano, límbico e neocórtex, que nos torna humanos de verdade. Então, dentro dessa questão da proteção, Kátia, eu sei que você faz um trabalho maravilhoso, gigantesco, com o Castra Bus, especialmente agora lá na Serra Catarinense, que eu consigo colocar recursos para castrações nos 18 municípios, e você contribuiu muito, né, com o controle de natalidade, vai contribuir ainda muito mais com uma equipe técnica, uma equipe comprometida, que vai lá e faz a coisa acontecer. Como é que funciona essa questão assim da proteção aos animais? As castrações, elas são importantes, não são importantes? Eu tenho um pet, de repente eu não posso mais ficar, vou viajar e ir embora. Estados Unidos, por exemplo. O que eu posso fazer com ele? Eu tenho algum lugar que eu possa levar ou eu vou colocar para divulgar ele, tentar ter um amigo meu que adote ele como um tutor responsável, né? Porque não adianta você deixar para uma pessoa que também vai maltratar o animal. Então conte um pouquinho para nós sobre essa questão dessa tua experiência no que tange às proteções e também daquela questão da tatuagem que tu faz ali quando você castra os animais para que eles não sejam abertos novamente. Então, eu acredito que a proteção animal, ela vem de dentro, a gente tem que educar a população para que venha de dentro para fora. Que você trate bem desde o animal da sua casa, não abandone. Por exemplo, o exemplo de essa pessoa vai para fora ou vai mudar de casa. Você tem que se preparar quando você adota que aquele animal faz parte da sua família. Se você precisar viajar, que você vai levar junto. Que aquele animal é de sua responsabilidade. Então, por exemplo, se alguém chega para mim na clínica, eu vou viajar para fora do país, eu vou ajudar essa pessoa de todas as formas para que ela consiga a documentação para ela levar esse animal. É dela. Aí, se essa pessoa não tem essa condição de levar, que esse animal seja castrado, para que ele vá para uma outra pessoa. Então, ele tem que estar vacinado, ele tem que estar castrado. A gente tem que ter os cuidados básicos com nossos animais de estimação, a castração, que é o pilar de tudo, para que o seu cachorrinho... o teu cachorro está dentro de casa. Mas a sua cachorra está dentro de casa, mas pode um cachorro pular um muro e ela ter 8 filhotes. 8 famílias. Não é fácil de se encontrar 8 famílias. A gente, se fala em 30 milhões, a gente, com alguns estudos que a gente tem um grupo de proteção animal que é de Brasília, da Confederação Brasileira de Proteção Animal, da Valéria, a Drica e a Carolina Mourão, que a gente já tem uma numeração diferente, são 70 milhões de animais. Mais de 70 milhões de animais. Então, o controle de natalidade é o pilar. De dentro para fora, você cuidar dos animais da sua casa, vacinar e castrar. E para as protetoras ter o apoio de veterinários, de advogados como a Bárbara, de deputados como o Márcio, para que a gente consiga fazer que essa proteção seja forte. Uhum. Porque vale ressaltar que é o seguinte, a pessoa abandonar um animal hoje em via pública, a multa é de 10 mil reais. Ela tem que cuidar com isso. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa, tu tem um gato, tem um cachorro, ele torna-se membro da família. Por exemplo, eu tenho a Alanis. Então, para mim, é minha filhota, minha filha. Eu trato ela como ser. Eu jamais, nem que eu fosse para qualquer lugar, eu deixaria ela com outra pessoa, sem ser comigo. Então, eu levaria ela onde fosse. Mas é uma questão interna. Mas tem pessoas que têm um animal, né, tem um amigo e de repente esse amigo ele não quer mais um amigo. Daí vai fazer o quê? A pessoa tem que ter consciência de que se abandonar o animal vai ter multa e mesmo que não tivesse multa, questão de consciência. Consciência, porque não precisava ter leis. Né, Bárbara? Não precisava ter lei nenhuma. Por que a lei surge? Sim. A lei surge porque tem uma pessoa que é sem noção, que quer pegar, bater
num boi, puxar o rabo do animal, né, espancar o animal até a morte, porque ele pensa que assim fazendo acaba com os pecados do mundo, porque ele acredita que é Judas, né? Judas está dentro dele, né? O demônio ou o bem ou o mal está dentro de cada um da gente, né? Então a ação ela reverbera nisso. Então por isso que sai a multa, tem multa de farriça, R$1.000 cada multa, nós vamos ampliar essa multa para eles aprenderem, doer no bolso, né? E não vir fazer esse tipo de confusão, essas rinhas de galo, né? Tem projetos que está tramitando aqui que vale ressaltar, por exemplo, quem for condenado por crimes contra os animais, e se for servidor público, ele não pode ter gratificação. O que é uma gratificação? Grato por uma ação. Por que eu sou grato como cidadão que um servidor público tem uma gratificação? E só que são projetos como esse que estão tramitando e que não é fácil de passar. Trava aqui, engaveta ali. Então isso é interessante. Quando a Bárbara diz sobre DBEA, é Diretoria de Bem-Estar Animal. Isso. Em alguns lugares tem, que é bem organizado. Outros lugares não tem. Então, o que acontece? Grupo de pressão. Nós precisamos ter esse entendimento que quanto nós formos organizados e começar a pressionar, o jogo muda. Corrida de cães, em Santa Catarina. Primeira vez que foi para votação, né, o projeto não foi aprovado. E eu não estava. Deu um problema, aquela coisa toda, uma confusão danada. E eu não fui no dia. E aí o que aconteceu? Ele não foi aprovado. Mas eu não precisaria estar ali. Por quê? Isso é uma questão de consciência. O que aconteceu? Aí deu aquele problema lá em Araranguá, que teve aquela corrida de galgos. A Kátia foi tutora. Juiz de primeiro grau concedeu para que devolvesse aos algozes, né, quem maltratou o animal, porque tinha vários problemas. Eles injetam anabolizantes no animal, colocam ele numa cela fechada no escuro para ele correr mais rápido. No final ele não encontra o animal, um machuca o outro, sabe? E daí ele não serve mais, eles abandonam os galgos. Os galgos são animais de alto impacto, né, mas não é para ser utilizado como objetos, né? E o que acontece? Aí teve aquela grande mobilização. A mídia se mobilizou, as protetoras, ativistas, fizeram um gigante do movimento. O que aconteceu? Aí foi aprovado. Foi aprovado. Então é isso que acontece. Se nós tivermos essa unidade, o que nós precisamos? Ter a consciência que nesse abril laranja, que é conscientização dos animais domesticados e os silvestres, porque agora está tramitando um projeto aqui para trabalhar com a questão da conscientização para não atropelamento de animais silvestres. Porque ao longo das rodovias você vê um monte de animais que poderiam ter sido salvos. Mas daí o cidadão anda com o seu carro potente ou qualquer carro que ele está protegido, atropela o animal e acabou. Acabou, nada acontece. O projeto que passou pela CCJ aqui, que multa quem atropelar animais, tá uma polêmica. Porque a pessoa não aceita pagar. Sim, mas se a pessoa tiver intenção de matar o animal, pegou e atropelou porque quis, com dolo, tem que pagar. Maus tratos, a pessoa maltratou o animal, quem que vai pagar aquele? Deve ficar protetora. E esse caso, Kátia, você conhece muitos casos que as protetoras elas ficam endividadas nas clínicas por causa de, tipo, lá vai lá, tem um animal que foi maltratado. Daí ela pega aquele animal, leva lá e gasta um valor, porque tudo hoje é bem caro, né? Um tratamento. Pode contar um pouco para nós sobre essa experiência, você que tem clínica, que entende, e como é que funciona isso. E daí eu gostaria que também trabalhasse um pouquinho sobre aquela síndrome de Diógenes que você me ensinou, né? E a síndrome de Noé. Como é que funciona essa questão das protetoras também? Sim, assim, a gente se depara diariamente com o problema das protetoras resgatarem animais vítimas de maus tratos e esses animais não conseguirem, além delas aumentarem a conta cada vez mais, por mais que a gente favoreça, que a gente parcele, que a gente faça mais barato, elas estão sempre resgatando. E como não há adoção suficiente para os animais resgatados, elas vão acabando acumulando animais em casa. O que acontece quando você ama muito uma coisa? Você não vai abandonar. E elas vão levando isso para casa. Então aí vem esse problema, né? Que é um... Deixa eu só colocar o Zariguinho no chão, que ele estava latindo, agora ele parou. Zari, não late, a gente está na live.
Então, existe um limiar muito tênue entre ser uma protetora e acabar virando um síndrome de Noé, que seria um acumulador. Por quê? Essa pessoa, por muito amor, ela vai ficando com os que não são doados. E aquilo vai... Aí tem um limite de cães em casa. A família estipula um limite. Essa pessoa tem o limite dela, ela ultrapassa esse limite por amor e acaba acumulando e entrando na síndrome de Noé, que acaba virando uma doença, onde a família abandona, onde os vizinhos denunciam, ela não sabe o que fazer, acaba indo a síndrome de Diógenes, que acumula não só os animais, começa a acumular coisas. Realmente é uma doença, tá? E para que não vire síndrome de Diógenes, teria que a gente trabalhar muito mais a adoção. E essas pessoas que têm esse número alto de animais, elas têm que ter o nosso apoio. Não a repulsa, não a denúncia. E tirar... Se você tirar 50 animais de uma pessoa que tem síndrome de Noé, daqui a 1 mês, 2 meses, ela está com 50 animais de novo. Então, isso tem que ser tratado. A gente tem que abordar esse tema. Tem que ter um grupo, assim como tem em Jundiaí, que a Alessandra Benedetti criou um grupo lá em Jundiaí, dentro da prefeitura, onde você tem o acolhimento da assistência social, da vigilância sanitária, de veterinários. Essa pessoa tem que ser abordada por alguém que ela confie, para que a gente saiba aonde está o clique, o start do acúmulo. Tem gente que se curou, eu não vou falar o nome da pessoa, mas um senhor de Águas Mornas, que ele chegou a 180 cães, um ponto que ele começou com 40, se mudou ele morava em Floripa, se mudou para Águas Mornas, foi acumulando e não sabia mais o que fazer. Só que a gente chegou para ajudar e ele não queria que levasse nenhum animal para que isso fosse doado. E a gente fez o controle de natalidade dos animais do sítio onde ele estava. A gente percebeu que ele não cuidava nem das necessidades básicas dele de higiene. Então, a gente teve que abordar a parte psicológica, porque ele era da área de saúde e ele sabia daquela problemática. Então, essas pessoas, elas não chegam nessa situação porque elas querem. E a proteção animal, a Bárbara como advogada, eu como veterinária, você como deputada, a gente tem que ajudar de alguma forma. E eu queria ressaltar também, eu sei que vamos mudar um pouco do assunto, a teoria do link de agressão, né? Porque se a Bárbara que é criminal, ela sabe que quem maltrata animais, se você pesquisar dentro da casa, tem história. Então, a gente tem que combater os tratos, a gente tem que combater a violência, a gente tem que bater na tecla do controle de natalidade, porque só assim a gente vai poder ter realmente melhora. Tá. E essa teoria do link, não sei se a doutora Bárbara conhece também, é uma teoria norte-americana. E o seguinte, quando uma criança trata um animal, por exemplo, lá a criança está andando, chuta um tapa num gato, dá um tapa num cachorro. E se ela não for reprimida naquele momento, ela continua fazendo isso e ela se desce com isso e quando ela é adulta ou quando criança, mas ela começa a praticar além do animal no ser humano. E dentro dessa escala, a maior número do ser humano afetado são as mulheres. Sim. E isso é uma questão assim bem complicada, né? Eu queria que a Bárbara comentasse. Eu te recebeu uma pergunta aqui dos internautas. Te recebeu uma pergunta que é o seguinte: como conscientizar as pessoas que deixam seus cães soltos nas ruas? Só que eu quero fazer um link com a Bárbara no que tange
há um artigo lá no Código Civil. O Código Civil é o que regra a sociedade, no que tange as questões civis, né? Então tem um artigo chamado número 936, o dono ou detentor. Então eu sou dono ou detenho um animal. Ele ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Então, o que acontece? A pessoa tem um cachorro, e esse cachorro ele vive solto na rua, mas é daquela pessoa. Então, o que leva, o que acontece, que pode acontecer dentro dessa questão aí de ressarcimento, né, dos danos, e como que será que a gente poderia contribuir num sentido assim que a pessoa tenha consciência que o cão é dela e o cão não é da comunidade, então ele tem que estar dentro do pátio dela, porque é uma das coisas mais comuns que tem nas cidades. Não sei se aqui nessa grande cidade que é São José e Florianópolis tem muito, só sei que na minha cidade, na minha região, isso é comum demais. Comum demais. Bom, então vamos lá, até fazendo um link com isso, no interior é mais comum, né? Muito mais. Eu, lá na minha cidade também, o pessoal, o cachorro fica solto para dar umas voltas, que eu sou de Chapecó lá, ainda é mais forte ainda isso. Mas tem aqui também. Esses dias o meu pai tem um bistrô, ele me mandou uma mensagem, Bárbara, tem um gato aqui, apareceu um gato, vem aqui. E daí eu fui lá, peguei o gato e dava pra ver que o gato tinha tutor, porque ele tava muito bem tratado. Daí ele falou, eu acho que é do vizinho ali do lado. E eu saí com o gato no colo, o gato me arranhando todo, e de repente apareceu a tutora do gato. Daí ela falou assim pra mim, esse gato é meu. Eu falei, olha, eu acho que ele fugiu. Daí ela falou, não, deixa ele solto pra dar umas voltas. Aí eu falei, daí eu lembro que eu falei pra ela, eu falei, olha, mas isso não é legal, porque ele pode se machucar, ele pode ser atropelado, ele pode ser envenenado, ele pode encontrar uma pessoa que queira fazer mal pra ele, né? Então eu acho que é uma questão de conversar com as pessoas, de conscientizar mesmo de que você tutela um outro ser vivo, ele não é uma coisa que você larga e deixa aí. E entra essa questão, sim, da responsabilidade civil, né? Esse artigo do Código Civil que o Márcio citou ali, o Código Civil rege os atos da vida civil, né? Nossos atos aí do dia a dia. E tem um artigo que diz, 927, qualquer um que causar dano a outrem é obrigado a ressarci-lo. Ou se for alguém que esteja sob responsabilidade daquela pessoa. Então, no caso, a gente tem a possibilidade, sim, do tutor de um animal, até do pai de uma criança humana que venha a causar danos a terceiro, de ter que ressarcir civilmente esses danos. Então, vamos supor uma situação que acontece, tá? O cara, aqui em São José, aqui no sertão, é assim, ó, deixa cavalo solto lá. Acontece um acidente. A pessoa, além de machucar o animal, né, que é uma coisa óbvia, a pessoa acaba tendo uma avaria no carro ou até se machucando. Essa pessoa pode acionar judicialmente, responsabilizando civilmente o tutor desse animal. Então é uma questão muito séria, né? O animal fugiu, mordeu alguém, se a gente for pensar num animal talvez um pouco mais agressivo, o tutor está sujeito à responsabilização civil, o famoso dano moral, né, gente? Que as pessoas sempre falam, o que é responsabilidade civil? São as ações de dano moral. Olha, esse animal me causou uma lesão, fui mordido, atropelou. Então as pessoas precisam urgente criar essa consciência, né, de que o animal, ele é como uma criança. Você não vai deixar o seu filho, uma criança pequena, sair andando na rua, tipo, vai dar uma volta. O animal é uma criança, gente. Então tem que ter esse cuidado, principalmente por conta do bem-estar do animal, né? Porque quando ele está na rua, ele está sujeito a tudo, mas também pela questão de que pode ser responsabilizado civilmente, sim. Uhum. Isso é importante, porque o pessoal deixa o animal abandonado, tem questão moral e tem questão material também. Porque qualquer dano que ele causa a outrem por ato ou omissão, ele vai ter que pagar. Então, mas não tem lei. Tem lei, mas tu tem que agir. O judiciário não vai ao teu encontro. Você tem que pegar e ir ao judiciário. Então, isso é muito importante. Pessoal que está nos acompanhando, compartilhem, por gentileza. E outra coisa, se você quer acompanhar mais o trabalho da Bárbara, da Kátia, então você vai seguir lá, tem a Bárbara Hartmann, tá com H, tu vai seguir ela, e tem também SC Livre da Farra. É muito importante você participar. Essa live vai ser compartilhada lá no canal do YouTube, vai ser compartilhada nas redes sociais como um todo. Então, ela não só nesse momento que está ao vivo, mas em outros momentos.
Hoje nós estamos falando aqui com vocês 19 horas e 46 minutos, dia 19 de abril de 2022. Então ela vai ficar aí, né, a eternidade, vamos dizer assim. Então, SC livre da farra. Tem lá, denuncia. Só que tem que ajudar, você tem que ir lá, se todo mundo pegar e representar lá na Delegacia Virtual de Proteção Animal, nós vamos conseguir avançar. Só que não adianta você ir para a internet e dar pau apenas. Tu tem que ir para a internet também, divulgar isso, mas você tem que fazer a tua ação. E quando for ao coletivo, o Ministério Público, tu vai lá no Google, representação MPSC. Acabou, puf. Isso. Você vai fazer, eu sou... Oi, pode falar, Bárbara. Não, só fazendo um adendo também muito importante sobre essa questão da farra do boi. No momento que o crime... Porque eu sempre falo de registrar BO, que é importante, quando é, por exemplo, um crime permanente, tá? Então, o cara tem um cachorro lá que está sem água. É um crime permanente, não tem uma ação comissiva, que a gente chama, então faz o BO. Mas, por exemplo, no caso de farra do boi, que está acontecendo um flagrante de crime naquele momento, acionar a polícia militar. Então, por exemplo, eu estou ali em Governador Celso Ramos. Os caras estão lá correndo atrás de um boi. Está acontecendo um crime violento naquele momento. 190, ou pelo aplicativo PMSC Cidadão, dá para fazer também. Né? É só fazendo uma analogia. Se tiver tendo um assalto em algum lugar e você vê, você vai ligar para a polícia, tá tendo um assalto aqui na casa da frente. Com a farra do boi é a mesma coisa. Então, naquele momento, ali que está acontecendo o ato comissivo, quem faz a parte da repressão criminal é a polícia militar, esse primeiro contato, né? Então é muito importante acionar a polícia militar. Né? O Carlos comentou que a Prefeitura de Governador Celso Ramos deve ser responsabilizada. Então, isso é uma discussão complexa, porque assim, a Prefeitura de Governador Celso Ramos sempre fechou os olhos, né? Tanto que a farra do boi acontece na frente da Prefeitura, né? E tanto o antigo prefeito quanto o atual nunca fizeram nada. Mas a questão a farra do boi é crime. Em tese, o crime ele não é responsabilidade do Poder Executivo, tá? Ele é responsabilidade das forças de segurança. Porém, claro que a Prefeitura poderia fazer ações de conscientização, poderia colocar um reforço de segurança, poderia fazer conscientização nas escolas, os políticos de lá poderiam não ameaçar ativistas, como já aconteceu, né? Então, são coisas que, claro, dá sim para cobrar a Prefeitura, principalmente quando eles colocaram aquela vergonha daquela TPA, que foi a taxa de preservação ambiental, que graças a Deus caiu, que cobrava as pessoas que entravam no município para ter ações revertidas no meio ambiente. E aí eu fui uma pessoa que eu fui na internet e eu questionei, o maior problema ambiental que a gente tem em Governador Celso Ramos é a farra do boi. E aí, vai ter alguma ação? E aí veio a ameaça de tudo quanto foi tipo, né? Então, sim, nesse sentido, a gente pode e deve sim cobrar a Prefeitura, principalmente porque a farra do boi acontece na frente da Prefeitura e ninguém faz nada. Enfim. Boa. Então tá, nós vamos chegando então, nas nossas considerações finais, quase uma hora de live. Então, sim, senão passa. Pessoal, tem alguma pergunta? Se tem, aproveita agora que nós temos alguns minutos ainda, uns 5 minutos para poder fazer a pergunta. Manda aqui na caixinha de perguntas, tá bom? Mas então, fazendo as considerações finais, a Kátia tem mais alguma coisa para contribuir, Kátia? Importância das pessoas na sua cidade cobrar do prefeito, dos vereadores, né, que ocorram as castrações, que elas sejam permanentes, porque existem algumas teorias e algumas ações, por exemplo, não, nós temos que tirar todos os animais e colocar num depósito, colocar num canil. Opa, isso é uma ação. Ela é correta, não é correta? No meu entendimento, não é correto, porque vira um depósito. Só vê um presídio, né? Como é que funciona? A Bárbara trabalha na questão criminal, ela sabe muito bem que é uma coisa caótica. Né? Horrível. Então tá. Não. Lá em Bogotá, mataram todos. Não, isso a gente não vai admitir jamais. Jamais. Então, qual que é a saída? É castrar. Então, Kátia, conte um pouco da importância. Nós temos mais 8 minutos para encerrar a nossa live. E das pessoas se unirem, entre em contato também com a Kátia Chubassi. Kátia, um K normal, né? Chubassi. C-H-U, Chubassi. Coloca no Google que tu encontra ela. Ela é bem famosa. Vai para tudo que é lá. Vai conhecer um pouquinho da história dela. Ela faz um livro, né? A Bárbara faz um livro também para nós conhecer um pouco mais aí dessas aventuras que ela faz aí no que tange a proteção dos animais. Tá bom?
pouquinho sobre isso, podemos o encerramento já do nossa, com a tua fala aí. Mandei, bom, cada um vai fazer um encerramento aí. Eu acredito que em um futuro breve a gente vai escrever um livro a 6 mãos, né? Porque a gente tem história para contar os 3 juntos, que olha... gente, se vocês têm na sua cidade um descontrole populacional, que a gente chama, né? Entre em contato com a ONG da sua cidade, peça para que entre em contato com a prefeitura e peça que esse serviço seja feito. É um direito de cada cidadão cobrar isso da prefeitura. É dever da prefeitura fazer o controle de natalidade em cada cidade. Você que tem um cachorrinho que não está castrado, se é uma fêmea, se você não castrar, ela pode vir a desenvolver a piometra, que é uma infecção grave no útero, tumor de mama, tumor em ovário. Se você tem um machinho que não está castrado, se você deixar de castrar em breve, numa idade adulta para o sênior, ele pode desenvolver o câncer de próstata. Então, para a saúde do seu próprio animal, castre seu animalzinho, evite, a gente vai evitar sim o abandono, evite de comprar animais. Eu sei que muita gente, eu quero ter um animal de uma tal raça. Gente, vamos pôr a mão na consciência, são muitos animais abandonados. Esses animais não vêm do mundo lindo, eles vêm de fábricas de filhotes, onde as pessoas ganham dinheiro para que você compre esse amor. Amor a gente não compra. Não, a gente deve ensinar para os nossos filhos. Aqui em casa, desde pequenininho, os dois, não compre, adote. Inclusive, quero agradecer aqui nessa live, vou aproveitar esses minutos finais, para uma banda de Porto Alegre, que eu entrei em contato com eles, porque eles têm uma música que chama Não Compre, Adote. E eu não sabia como funcionava o mundo da música, e eu usava muito a música dele, que estava disponível no Instagram, o Não Compre, Adote, nos meus vídeos. Eu entrei em contato com eles, eu falei, olha, apesar de marcar vocês nas publicações, tudo, eu queria pedir a permissão formal, né, para que use a música Não Compre, Adote. Aí eles autorizaram, eu mostrei meu trabalho, o casal é um casal muito legal. A banda chama O Gato Comeu. E eu falei para eles a vontade de fazer uma música sobre castração. Eu não sei se você viu na minha timeline, Bárbara, Quem Ama Castra, eles fizeram uma música de presente para mim. Que legal. E liberaram todas as plataformas, tá no YouTube, tá aqui no Instagram, nas musiquinhas que você pode selecionar. É só marcar a musiquinha, procurar a musiquinha Quem Ama Castra. Tá no Spotify. Então, todo mundo pode usar. Usem e abusem da música. Deem valor para quem doou essa música pra gente, fez essa música, para quem trabalha com proteção animal. Use e abuse da música Quem Ama Castra e do Não Compre, Adote, porque a banda é excelente e a gente está trabalhando, a gente tem que trabalhar as crianças, a educação nas escolas. Márcio pode falar muito melhor sobre isso, dos projetos dele, porque com eles, meu filho está aqui na minha frente, se a gente educar essas crianças, a gente vai ter sim um mundo melhor. Ó, a musiquinha aqui, ó. Castrar é evitar o abandono, evitar maltrato. Aí, ó. Que bacana, vai. Com vontade de chorar, não faz isso. Eu sou muito corona. Emociono-me. Ei, Kátia, emociono-me. Vamos. Considerações finais, então, Bárbara. Um beijão, Kátia. Olha, show de bola, Kátia. Segue ela, Kátia Chubassi. Vai lá no Gato Comeu também, música infantil tema. Top demais. Coloca lá no YouTube, Quem Ama Castra, tá bom? É isso aí. Vai lá, Bárbara. Bom, que legal, eu não tinha visto, Kátia, tanta coisa na minha rede social que eu não vi, mas eu vou ver depois e vou compartilhar porque eu adorei a ideia.
Bom, para o pessoal que acompanhou aqui a live, vou deixar o convite, né? Quem acompanhou aí pelo Instagram do Márcio, da Kátia, para me seguir no Instagram. Meu Instagram é @barbarahaca. Lá eu tô sempre divulgando coisas da causa animal. E também para seguir o SC Livre de Farra, que é do nosso projeto aí contra a farra do boi, tá? No mais, eu só tenho a agradecer a participação aí de todos. Agradecer você, Márcio, por ter feito esse convite, por essa live de hoje, pra gente falar desse tema maravilhoso. Não só por essa live, né, mas por tudo que tu fez e faz pela proteção animal. Eu sempre digo pra todo mundo que o Márcio é o melhor político que existe no mundo. Tinha que ser governador de Santa Catarina. A Kátia também, querida, minha amiga, que é uma mulher forte, uma guerreira que eu admiro. Eu sempre falo, a Kátia é a rainha da castração, é pioneira, é uma mulher fantástica, é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui hoje, tá? Então só tenho a agradecer, Kátia, também por tudo, tá? Eu admiro vocês dois, assim, que vocês não fazem ideia, eu acho vocês duas pessoas incríveis e é uma satisfação imensa estar aqui com vocês hoje, compartilhando esse tema que tem todo o meu amor, que é a causa animal. Obrigada. Obrigado, Bárbara. A Bárbara é uma gigante, assim, eu tenho... Deus nos coloca anjos do nosso lado, assim, do nada, né? Desaparece do nada, sem dizer nada, sem falar nada, assim, sem pedir nada. Desaparece. E nós nos conectamos como alma, né? Isso é muito bacana. Quero dizer para você, nos acompanhem, sigam lá, vamos nos unir por eles, pela vida, porque eles não têm voz, não têm... Eles estão ali para nos ensinar o amor fraternal, universal, um amor que o ser humano está a léguas de alcançar um pouquinho do que eles nos ensinam, não com palavras, mas com gestos, com olhares e com atitudes, né? Então, muito obrigado a Bárbara Hartmann por esse momento maravilhoso, a Kátia Chubassi, que a gente continue nessa jornada, vocês nos sigam, compartilhem esse vídeo, dá o like aí quando está no YouTube, entendeu? Para que a gente possa trabalhar mais sobre isso aí. Um beijo no coração de vocês, que Deus nos ilumine sempre. Beijo, gente. Beijo. Segue o Castrabans também. Beijo. Segue o Castrabans, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso o trabalho que essas meninas fazem ali. E os rapazes também, né? Que tem os meninos lá também que estão junto no Castrabans, tá bom? Isso aí. Top demais o trabalho da Kátia. Que São Francisco continue nos abençoando, né? Onde tem a ódio, que a gente leve o favor, onde tem ofensa, que a gente leve o perdão, e assim seguindo aquele mantra maravilhoso. Valeu, pessoal. Um beijão, então. Obrigadão. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Beijo pra todo mundo. Tchau. Tchau.